Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando sequência à nossa aula de programação de centro de usinagem com o comando FANUC. Vamos lá para a nossa aula de número 7. O que é que nós vamos ver nessa aula de número 7? Então, nessa aula de número 7, nós vamos ver o seguinte: eixos auxiliares de programação, IJK, interpolações circulares, G02, G03. E vamos fazer a elaboração de programas utilizando os códigos G02, G03 e J ou K, tá bom? Então vamos lá da sequência aqui na nossa aula. Então nós temos que são eixos auxiliares de programação, né? Então são utilizados para localizar o centro dos raios de curvatura quando se usinam segmentos de arco. O que é isso, né? Quando for fazer qualquer execução de arco, a gente vai precisar achar o ponto central, onde que a gente colocaria o compasso, a ponta seca do compasso, para fazer um desenho em 2D normalmente, tá bom? Então, os eixos auxiliares são designados aí pelas letras I, J e K. Eixo I, deslocamento paralelo ao eixo X. Eixo J, deslocamento paralelo ao eixo Y. E o eixo K, deslocamento paralelo ao eixo Z. Para centro de usinagem, como a gente vai estar utilizando o plano de trabalho G17, a gente vai estar trabalhando sempre com I e J. Ah, eu preciso usar o plano G18. Daí sim, eu utilizaria o eixo auxiliar K, certo? Mas a gente vai estar trabalhando aqui com o plano de trabalho G17. Então, o nosso vai estar trabalhando aqui X, Y e J. Tudo bem? O que seria esse I e J, né? Então, vamos lá para o nosso desenho. Então, aqui, por exemplo, para eu entender o que é esse I e J ou K, né? Lembrando que a gente vai estar trabalhando com I e J, vai ser o ponto central, onde que a gente colocaria, por exemplo, num desenho 2D, se eu for fazer um raio de 15 milímetros aqui, o que eu tenho que fazer? Eu abro o compasso com uma abertura de 15 milímetros, coloco a ponta seca do compasso aqui e faço o contorno do arco, perfeito? Esse ponto que a gente precisa definir. Como eu defino esse ponto, né? Por exemplo, se eu sempre tenho que lembrar, né? X e Y, né? O que a gente vai estar trabalhando, e J. O eixo Z é o eixo que gira, né? O eixo árvore. Então, aqui, se eu for fazer a execução de um arco, ó, saindo deste ponto aqui, e vou fazer a execução até chegar neste ponto aqui, ó, certo? O que nós vamos fazer? Então, se eu estou nesse ponto, quero chegar até esse ponto, aqui na onde que é o início do meu arco, eu vou criar uma origem e vou localizar esse ponto. É sempre referente ao ponto inicial que eu for cortar, certo? Então aqui, se eu estou nesse ponto aqui, eu preciso informar o valor de I e J. Então é a medida daqui até o centro do arco, sempre com valores incrementais. Fala, mas eu não sei nada de incremental. Incremental eu já dei uma aula lá sobre coordenadas incrementais. Dão uma olhadinha no vídeo lá, vocês vão verificar o que seria isso. Certo? Então, incremental eu vou estar partindo desta origem até este ponto. Então, deste ponto aqui até o centro do arco, qual é o valor que eu tenho em x? Ou seja, deste ponto para cá eu não tenho movimento nenhum. Então, o valor do centro aqui, ó, seria I0, certo? Porque daqui para cá eu não tenho movimento nenhum em x. Então, I, que é pertinente ao eixo x, paralelo ao eixo x, eu vou colocar o valor de 0. E o j, que é pertinente a y, qual é o valor daqui até esse ponto? Esse valor é exatamente o valor do raio. I, 0, daqui para cá seria y, né? J, 15. Eu encontrei aí o centro aí de curvatura do arco, certo? Sempre partindo deste ponto.
Daí, se eu for fazer esse outro raio aqui em cima, né? Então, se eu for fazer esse raio, vou partir daqui, quero chegar até este ponto aqui em cima, certo? Eu preciso encontrar aqui o ponto central aqui do raio, né? Então, como eu vou localizar os valores I e J? Então, eu tenho, sempre penso que em criar uma origem nova aqui, né, que é das informações incrementais, e vou jogar o centro do arco. Daqui para cá, em x e y. Então, x, como ele está na mesma linha, nós vamos ter este ponto aqui, ó, e zero, ou seja, não teve nenhum movimento aqui, ó, no eixo x. E daqui, desse ponto até o centro, qual vai ser o valor do j? J15, que é exatamente o valor do arco. Tudo bem? Olha, mas aí eu estou colocando isso aí como pode ser que um arco desse jeito aqui e um arco desse jeito é o mesmo ponto central? Já já a gente vai verificar aí os códigos, né, de interpolação circular, daí vocês vão entender direitinho. Aqui a gente só está localizando o ponto central, como se localiza, tá bom? Então, localizei esse ponto central, vou para o outro ponto. Eu quero fazer um arco, ó, daqui para cá. Então, eu tenho que encontrar esse ponto central aqui, ó. Como eu vou fazer isso, né? Então, aqui, ó, vai criar a origem no ponto que eu estou com a ferramenta. Preciso do ponto central aqui, ó. O que que eu faço? O valor aí, ó, I15. Olha lá, I15. Daqui para cá tem um movimento em x, né? É o valor exatamente do raio, 15 milímetros. Então, I15. E o J? Como deste ponto até esse ponto não tem movimento, vai ser J0. Tranquilo? Então, aí a gente localizou esse ponto da curvatura. Quero fazer outro arco, né? Ó, aqui embaixo. Deste ponto até aqui embaixo. Eu preciso localizar esse ponto central aqui. Ó. Como eu faço, né? Crio uma origem na onde que a ferramenta está posicionada e vou localizar esse ponto central. Esse ponto central nós temos aqui, ó. Daqui para cá tem um valor de x. Só que, como é incremental, daqui para a direita tudo positivo. Daqui para a esquerda vai ser valor negativo. Então, como vai funcionar aí? Ó? I menos 15. Por que menos 15? Da origem que a gente criou aqui como é incremental, para o lado esquerdo, valor do raio, 15 milímetros. Então, I menos 15. E o J? Qual é o valor do J? J, como não teve nenhum movimento, J0. Tranquilos para encontrar aí o centro do arco? Então, aí são os eixos auxiliares de programação. Mas para que esses eixos aí, I e J? Eu não poderia colocar X e Y automaticamente? Não, não poderia, porque quando a gente for fazer o arco, eu vou precisar informar ponto X e Y do ponto final do arco, e na mesma linha, na mesma sentença, eu tenho que colocar o ponto central. Então, não posso ter na mesma sentença dois valores de x e dois valores de y. Por isso que criaram aí os eixos auxiliares de programação, para a máquina entender. Quando está falando de i, está falando valores pertinentes a x, de j, valores pertinentes a y. Tudo bem? Se entendeu aí, bacana. Se não entendeu, dá uma analisada certinho aí, manda informações para a gente lá, pode mandar dúvidas lá para o meu e-mail lá certinho, pode mandar aí que eu respondo para vocês, tá bom? Vamos lá, dá sequência. Então aqui, interpolações circulares, né? G02 e G03. O que que seria isso, né? Então, a função G02, interpolação circular, ela vai fazer raios, né? No sentido horário, certo? Sempre olhando para o relógio no pulso, se for um relógio certinho, analógico, lá de ponteiro, certinho, sentido horário G02. E a função G03, interpolação circular no sentido anti-horário. Tudo bem? Aí, sintaxe do comando FANUC, né? O que que nós vamos ter, né? Trabalhando no plano G17.
que é esse plano, né? Esse G17 é uma função default de máquina. Quando a gente liga o CNC, automaticamente ele já vem ativo. Por isso que nos programas anteriores eu não declaro isso no início do programa, mas a gente tem que ter ciência que essa função está já ativa na memória, ou seja, ela vai sempre estar trabalhando em X e Y, o movimento dos eixos, e o eixo Z é o eixo que gira, o eixo árvore, né? O eixo Z é o eixo ferramenta. Então aqui, como ficaria a sintaxe, né, do G02 e G03? Como eu falei lá, o G02 e G03, né, a interpolação circular horário ou anti-horário, temos aqui valores de X, valores de Y, valores de I e J. É aqueles eixos auxiliares que a gente acabou de verificar. Ó. Na mesma linha, eu vou ter que informar valores de X, Y, X novamente e Y novamente. Então, não posso pôr dois valores de X, dois valores de Y. Então, criou-se eixos auxiliares I e J. E o valor de F. Tem essa sintaxe que funciona para qualquer comando CNC, certo? E temos essa sintaxe simplificada aqui, ó, G02 ou G03, com a informação de X, de Y e de raio. Ou seja, eu posso substituir I e J por raio e o valor de F. Ah, mas qual é mais preciso? Os dois funcionam? Os dois funcionam perfeitamente, só que o mais preciso é I e J, na onde que ela só executa um arco se definir o centro exatamente. Esse simplificado aqui, se você tiver num ponto diferenciado do raio e mandar fazer um raio qualquer, ele vai interpolar o raio, mas nem sempre vai ser o raio 100% correto, tá bom? Se precisar verificar, a gente já vai estar verificando já as informações. Então aqui nós temos, né, onde X, posição final do arco, é a coordenada final do arco na posição X. Y, o ponto final, né, do arco em Y. I é a coordenada do centro do arco paralelo ao eixo X, como nós vimos aí no slide anterior. J, coordenada do centro do arco paralelo ao eixo Y. F, avanço de trabalho, por que opcional? Porque se tiver algum G1 já declarado lá para cima, ele vai automaticamente obedecer o avanço que for. Ah, eu quero ser redundante, repetir o avanço aqui. Posso? Não tem problema nenhum. Posso alterar o avanço também? Posso, não tem problema nenhum, certo? E R é valor do raio, certo? Eu posso trabalhar com essa sintaxe que serve para qualquer máquina CNC ou essa sintaxe que serve para algumas máquinas CNCs, alterando alguns códigos aí, pode ser R, pode ser CR, igual, tem alguns outros valores, tudo bem? A gente vai estar fazendo aí os exemplos. Então vamos lá, o que seria G02, G03? Vamos dar sequência aqui. Então aí, ó, a representação do G02 e G03. Então eu tenho um desenho aqui, normal aqui, e temos algumas interpolações aí. Então lembrando aqui, eu tenho a minha origem, que eu estou colocando aqui, todas as minhas coordenadas, né, irão partir deste ponto. Sempre lembrando, né, plano de trabalho nosso é o G17, X e Y. O Z é o eixo ferramenta, é o eixo que você dá profundidade aqui no corte. Então, plano de trabalho G17, a gente vai estar trabalhando com X e Y, automaticamente os eixos auxiliares de X é I, de Y é J, tudo bem? Então, guardem sempre isso tem que decorar, não tem jeito. Então, aqui, olhando aqui para o relógio nosso analógico de ponteiro, olhando ali, eu vou olhar para o meu desenho, né? Olhei para o relógio e olho. Se o ponteiro do relógio, por exemplo, estiver andando para o lado, aqui para esse lado, seria para o lado anti-horário. Se eu estiver olhando um raio nesse sentido aqui, seria um raio no sentido horário. Ou seja, como eu vou saber
Se eu estou com a ferramenta neste ponto, quero fazer um arco daqui para cá, o que que nós vamos ter? Daqui para cá, interpolação circular no sentido anti-horário, né? Seria o G03, certo? G03, interpolação circular no sentido anti-horário, partindo deste ponto, chegando até este ponto. Se eu estiver com a ferramenta agora aqui neste ponto, ó, quero fazer um arco daqui para cá, certo? Deste ponto a este ponto. Olhando para o relógio, eu tenho aqui, ó, interpolação circular no sentido horário. Tranquilos? Se eu quiser fazer esse arco, eu vou usar a função G02. Tudo bem? Se eu tiver com a ferramenta neste ponto, quero chegar até este ponto. Quero fazer aqui uma interpolação circular. Em que sentido? Olho para o relógio, a ferramenta vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento G03, interpolação circular, no sentido anti-horário. Tranquilos? Então, olhou para o desenho, a gente consegue analisar ali o deslocamento e a função. Se eu colocar o raio errado, automaticamente ela vai tentar fazer o raio diferente do que está no seu desenho. Se eu estiver neste ponto aqui embaixo, quiser fazer um raio daqui para cá, então a ferramenta vai sair desse ponto e vai chegar a este ponto. O que que nós vamos ter aqui? Ó? Uma interpolação aqui no sentido horário. Sentido horário, a gente vai ter G02. Interpolação circular no sentido horário. Tranquilos? Olha lá, mas como eu vou estar fazendo aqui, que nós partimos desse ponto? Sempre lembrando, se eu tiver uma reta, código vai ser G01, interpolação linear com avanço programado. Aqui são raios, né? Ou G02 ou G03, G01, G02 ou 3, G01 e assim por diante, certo? A função G2, G3 é uma função modal, ou seja, se eu estiver fazendo um arco, vou fazer uma linear, sou obrigado a colocar o G01 na próxima sentença, senão ele vai tentar ficar interpolando aqui. Tudo bem? Tranquilo com essa representação? Qualquer coisa a gente dá uma olhadinha direitinho aí e a gente vai ter o exemplo já já. Então aqui, elaboração do programa, né, utilizando G2, G3. Então, antes de elaborar o programa, a gente tem que fazer o quê? Um planejamento, uma análise do programa certinho, verificar todos os pares de coordenadas. Antes de pares de coordenadas, a gente teria que calcular lá que ferramenta vai estar utilizando, quais os dados de corte, qual é o avanço pertinente ali para ser utilizado, tudo bem? Tem aulas lá que eu falo sobre isso. Aqui eu vou pegar já um valor já calculado, sem mostrar o cálculo aqui para vocês, tá bom? Então aqui eu tenho a minha origem neste cantinho, vou estar trabalhando, partindo sempre desse ponto aqui, ó, G54, certo? Sempre desse ponto nesse exercício. Eu posso colocar o ponto 0 em qualquer lugar que eu queira, tá? O programador que define a melhor estratégia de usinagem aí da sua peça, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando neste ponto. Então, eu tenho uma peça aí, comprimento de 120, aí altura de 100, e vou fazer essa usinagem do contorno aqui. O que eu preciso saber agora, né? Primeiro, vou estar trabalhando aqui no plano de trabalho G17, X e Y. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer a ferramenta de um ponto de troca aqui, posicionar e vou fazer ela trazer até esse ponto. Então, eu preciso localizar esse par de coordenadas. Qual é esse par de coordenadas aqui, ó, para esse ponto inicial? X10, Y35, né? Então, X10, eu tenho aqui uma distância de 10, 35 é o raio de 25, mais 10 milímetros aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o par de coordenadas X10, Y35. O que mais eu vou fazer? Daí eu vou fazer uma usinagem aqui, uma interpolação linear, vou estar usinando aqui para cima, tá, pessoal? Então, vou estar utilizando aqui uma usinagem aqui com a ferramenta à esquerda da peça, tudo bem?
Falar, o que é isso à esquerda da peça? É da aula passada que eu falei sobre compensação de raio da ferramenta, a gente vai estar utilizando. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho disso. Tá? Então, eu estou nesse ponto aqui e vou estar usinando nesse sentido. Então, a ferramenta do lado esquerdo do contorno. Depois a gente comenta mais o detalhe. Então, aqui vai ser uma usinagem com G01 e vou chegar até esse ponto. Qual é esse par de coordenadas aqui, né? X vai continuar em 10 e Y 65. Ah, como eu achei o valor de 65? É só fazer os cálculos aqui, né, pessoal? Eu tenho aqui 80 mais 10 são 90, 90 menos os 25 aqui do arco, 65. Tudo bem? Então, aqui a gente só fazer os cálculos pertinentes aqui à origem. Fala, o que mais eu preciso aqui, ó? Aqui a gente vai precisar fazer um arco, né? Primeira coisa, eu tenho que fazer o arco, eu tenho que lembrar, olhando para o relógio, esse arco aqui, ó, vai ser interpolação circular no sentido horário, G02, tudo bem? Aqui era G01, aqui G02. O que eu preciso informar para a máquina? Eu preciso informar aqui, ó, o centro desse arco. Então, lembrando aqui, para eu achar essa coordenada, crio aqui uma origem no ponto que a ferramenta está e vou encontrar este ponto aqui, ó. Este ponto, I25, que é o valor dessa origem até o centro do arco, e J, como desse ponto até esse ponto não teve movimento em Y, J0. Falar, mas na mesma linha a máquina vai entender que esse valor é absoluto e esse é incremental? Sim, com o código G2, G3 ativo, automaticamente ela sabe que os eixos auxiliares são valores incrementais referente ao ponto inicial do arco. Tudo bem? Então, ó, encontrei esse ponto. O que eu preciso encontrar mais? Esse ponto aqui em cima. Ó. Esse ponto é o ponto final do arco. Esse ponto final do arco, qual é os valores aqui das coordenadas? Então, x, 35. Como eu encontrei 35, né? É a distância daqui até o ponto zero, que aqui é valor absoluto, tá? O programa está com valor absoluto. Então, esse ponto nós vamos ter x, 35, 25, que é o valor do raio, mais 10 que nós temos aqui. Então, 35. E y, 90. 90 que é esse valor. Aqui é a origem, 10 mais 80, 90. Tranquilos? Daí, aqui nós fizemos uma interpolação circular, agora nós vamos para uma linear, né, G01, e preciso encontrar esse ponto aqui, ó. Então, qual é o par de coordenadas desse ponto? X, 85 e Y, 90. X, 85 é só fazer o cálculo, né? Então, aqui nós temos aqui um valor de 10 mais 100, nós temos 110 aqui. Menos 25, nós temos aqui valor de 85. Tudo bem? Aí é só fazer os cálculos que encontra o valor. E o y continua nessa linha aqui, y90, que é essa altura daqui para cá. Tranquilos? Agora, vou fazer uma outra interpolação circular. Então, aqui, eu vou sair desse ponto e vou chegar nesse ponto aqui. O que eu tenho que fazer? Primeiro, encontrar aqui, ó, o ponto central. Então, o ponto central, o que eu faço? Primeiro aqui, né? Se a interpolação é desse jeitão aqui, ó, sentido anti-horário, a gente vai usar o G03, tá? Então, aqui, a ferramenta está parada nessa coordenada. Automaticamente, a gente cria uma origem aqui e vai fazer esse deslocamento. Daqui para cá, eu vou ter um valor de I25, que é a distância daqui para cá, e o J, 0, porque não tem movimento nenhum no eixo Y. Tudo bem? Então, aqui está o centro deste arco. O que eu vou fazer agora? Vou encontrar aqui esse par de coordenadas, né? Então, esse par de coordenadas do ponto final do arco, qual seria o valor, né? X, 110, que é essa distância aqui, 100 mais 10, e Y, 65. Y, 65, como nós chegamos nesse ponto, né? A gente verifica aqui, ó, 80 mais 10, 90, menos 25, eu tenho essa altura daqui para cá com 65. Tudo bem?
Ah, tá com dificuldade de coordenadas. Tem as primeiras aulas lá que eu falo vários exercícios com coordenadas. Dá uma olhadinha lá e tirem as dúvidas. A gente tem que saber coordenadas, senão a gente não consegue aí programar nada, tá bom? Aí isso aí tem que ficar bem nítido para vocês aí por onde vocês querem que a ferramenta passa. O CNC é inteligente, mas a gente tem que ser mais inteligente que ele, né? A gente tem que falar para ele o que fazer, senão ele fica olhando para sua cara, tá bom? Depois, a gente vai ter aqui ó, uma linear, G01, e vamos chegar até esse ponto. Este ponto, qual é o par de coordenadas? X, 110, que é essa distância que está aqui, e Y, 35. Como eu encontrei o 35? 25 daqui para cá, mais 10 daqui para cá. Tudo bem? Agora, vou fazer aqui um raio, interpolação circular no sentido horário. O que eu preciso informar? O ponto central aqui. Ó. Crio uma origem neste ponto na onde está a ferramenta e localizo o ponto central. Ponto central aqui vai ser quanto? Y menos 25. Se aqui é a origem, daqui para cá positivo, daqui para cá negativo, menos o valor do raio. E y0, porque não teve deslocamento daqui até o centro. Então, J0. Vou fazer um arco nesse sentido, interpolação circular no sentido horário, seria um G02, e preciso o ponto final do arco. Então, o ponto final do arco aqui, ó, com valores em absoluto, né? Qual seria o valor? X, 85 e Y, 10. X, 85, a mesma coisa, né? A gente pegou aqui 110 menos 25 do raio, 85. E o Y10, que é essa altura da origem para cá. Tranquilos? Fiz a interpolação circular, vou precisar fazer aqui uma linear, G01, né? Sempre tem que lembrar de ativar o G01. Então, aqui seria G01, X final 35, Y final 10. X35, 10 até aqui, mais 25 do arco, 35. Y10, aqui, da origem para cá, 10 milímetros. Tudo bem? Ah, acabou o programa aí? Não, a gente ainda precisa fazer esse arco, porque nós começamos a usinar daqui para cima. Então, vou fazer um arco, olhando para o relógio, interpolação circular no sentido anti-horário, G03. O que eu vou precisar aqui? Marcar o ponto central aqui, onde que a gente colocaria a ponta seca do compasso para fazer esse arco aqui. Então, o que eu faço? Na onde que está a ferramenta? Neste ponto aqui, ó. Crio a origem neste ponto e vou localizar o ponto central. Coordenadas incrementais e menos 25, J, 0. Não tem movimento nenhum em Y, certo? Então, criei esse ponto. O que mais eu preciso fazer? Criar o ponto final, né? O ponto final seria o quê? Esse ponto aqui, ó. X10 e Y35. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso programa, certo? Então, aqui, vou começar a escrever o programa, tudo isso que nós fizemos, né? Então, vou colocar O0203, né? Um O203, contorno raios, tá? Lembrando, o O a gente pode colocar do número 1 ao número 9.999, tudo bem? G54 vai falar para a máquina que todas as coordenadas irão partir deste ponto aqui. N10, T01. Vou usar aí uma fresa de topo de 20 milímetros para ferramenta número 1. N15, M06. M06 vai executar a troca da ferramenta do magazine para o eixo árvore da máquina. Ele faz toda a movimentação e deixa a ferramenta no nariz do árvore lá para poder estar trabalhando. Fala, e se a ferramenta 1 já estiver montada lá, a fresinha de topo, no nariz do árvore? Quando você executar isso aqui, ele não vai fazer nada, só vai confirmar que a ferramenta está no árvore. Na próxima linha, S, 3180. Fiz um cálculo lá para a fresa, achei esse valor aqui pertinente aos dados de corte lá do fabricante da ferramenta. M03 liga o eixo árvore no sentido horário, olhando por cima da máquina, tá? Na próxima linha, N25, G43, aí ele compensa o corretor de altura da ferramenta.
vai fazer um deslocamento em G00, H01. O que vai fazer esse H01? Ele vai lá na página offset e vai pegar a altura da ferramenta número 1. Se eu declarei aqui T01, corretor de altura 01. Se fosse ferramenta 2, corretor de altura 2, tudo bem? E Z 100 milímetros. Feito isso aqui, ele vai corrigir já, pegar o preset da ferramenta 1 e já vai posicionar a ferramenta da face da peça, que é a origem, para cima 100 milímetros. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer um posicionamento com a ferramenta fora da peça. Um posicionamento lá de 100 milímetros para X negativo e Y menos 100, daqui para baixo 100 milímetros. Tá bom? E o Z já está em 100 milímetros, ou seja, está longe da peça. M08 liga o óleo refrigerante. Bom? Na linha 35, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um posicionamento para poder ativar a compensação de raio da ferramenta. Então, esse posicionamento, lembrando da aula passada, para fazer o deslocamento para compensação de raio da ponta da ferramenta, eu tenho que lembrar que tem que ser mínimo o valor do raio para a gente fazer a compensação dos eixos em X e Y. E lembrando aquelas trajetórias, nunca menor de 90 graus para compensar e descompensar. Na aula passada eu passo alguns exemplos ali para vocês olharem, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá. Eu vou usinar daqui para cima. Então, nesse sentido, a ferramenta vai estar à esquerda da minha peça. Então, eu vou usar uma compensação de raio aí à esquerda. Eu vou usar um G41, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora aqui, antes de compensar? Eu posicionei a ferramenta num ponto médio aqui, menos 45, Z, Y0 e Z10, está a 10 milímetros da face. Vou descer a ferramenta numa altura de menos 20. Então, ela vai descer na profundidade que eu quero fazer o corte, certo? Então, aqui eu não estava usando G nenhum, né? Como é modal, o G0 está ativo. Eu vou fazer uma aproximação aqui para dentro da peça com G01. Está fora da peça ainda, mas eu vou fazer por segurança aqui, tá bom? Eu já tenho experiência, quero fazer com G0 essa linha também. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum, certo? Vou para a próxima linha. Então, na próxima linha, a ferramenta já está na profundidade que eu preciso. Eu vou estar trabalhando com G41. Compenso o raio da ferramenta à esquerda do contorno. D01. O que é o D01? Para a ferramenta 1, eu preciso corretor de altura número 1 e preciso do corretor de raio. Lá na página do offset, eu preciso jogar o raio da minha ferramenta que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando uma fresa de topo 20, lá no offset eu tenho que jogar raio de 10. Para quando ela for fazer o cálculo aqui, ela vai lá e faz todo aqueles deslocamentos para quando a ferramenta chegar no primeiro ponto, ela está exatamente compensada toda a sua periferia lá de corte, tá bom? E vou colocar aqui, G01. Aqui estou sendo redundante, não precisaria ter G01. Se colocar, tem problema? Não tem problema nenhum. E vou colocar esse primeiro par de coordenada que nós encontramos, x10, y35. E esse avanço aqui, eu fiz o cálculo lá pertinente a avanço por faca, em cima do RPM que nós localizamos lá tudo no catálogo, tá bom? Tem dúvida sobre isso? Tem uma aula só sobre parâmetros de corte para ajudar vocês aí, auxiliar aí na sua programação, tá bom? Vamos para a próxima linha. Na próxima linha, vou fazer essa usinagem aqui, essa linear, até o y de 65. Não coloquei mais nada aqui, porque a gente já está otimizando o programa. Então, se ela não vai fazer movimento em x, não preciso repetir, só subo em y. Avanço, não repetir, está continuando o mesmo avanço. Agora, eu vou fazer a interpolação circular, aqui não é mais uma linear, é uma circular. O que eu tenho que fazer? Olho para o relógio, ver para que lado ela vai fazer, se é sentido horário ou anti-horário. Daqui para cá, sentido horário. Então, eu vou usar um G02.
G02, o que eu preciso informar? Né? X final, 35. Y final, 90. É a coordenada final do meu arco. Para ele entender que vai fazer um arco, o que eu preciso informar também? O ponto central aqui, onde que a gente colocaria a ponta seca do compasso, esses eixos auxiliares de programação que a gente viu. Então aqui, ó, na mesma linha eu coloco I25 e J0. Ah, não tem valor de avanço aqui. Ele está obedecendo o último avanço que ela leu aqui, ó. Ah, mas ela leu com G1, não tem problema. Ela vai buscar a função que é modal aqui do avanço, ela pega a última, tá bom? Então aqui, feito isso, ela já executou esse arco. Ah, vou fazer uma linear novamente. O que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a colocar G01. Interpolação linear aqui, ó. Até um x de quanto? De 85. Fala, mas você não colocou aqui o y. Ele vai continuar em 90, não preciso repetir. Estou nesse ponto, vou fazer um outro arco. Então, esse outro arco aqui, interpolação circular no sentido anti-horário, G03. Então, eu vou colocar aqui, ó, G03, x final 110, y final 65. E o centro do arco, né, que tem que estar na sintaxe do G2 ou G3. I, 25, J0. Tudo bem? Então, a ferramenta está nesse ponto aqui. Vou fazer uma linear. Então, linear, eu sou obrigado a colocar o código. G01, interpolação linear com avanço programado, né? Ah, e se eu não colocar o G01? Se for possível executar o raio matando a peça, ela vai executar matando. Se não, ela dá um erro lá de sintaxe ou um erro de programação no comando, tá bom? Então aqui, G01, Y35. Chegou até esse ponto. Vou fazer um outro arco aqui, ó. Interpolação circular no sentido horário, G02. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? G02, eu preciso informar x final, preciso informar y final e o centro do arco. X final, 85, y final, 100, desculpe, y final, 10, não é 100 não, 100 ele viria para aqui para o meio aqui, ó. Então, G2, x85, y10 e menos 25, J0, que é esse ponto central. A próxima linha é uma linear. Então, G01, x até 35, ele vai chegar até este ponto. A próxima linha, a gente vai fazer uma circular novamente, que nós começamos aqui, ó, o primeiro ponto, né? Então, G, aqui, ó, interpolação circular no sentido anti-horário, G03. Então, G03, x final 10, y final 35 e menos 25, que é o centro do arco, J0, que não teve movimento nenhum aqui da origem que a gente criou para cá. Feito isso aí, o que eu vou fazer? A ferramenta está nesse ponto. Eu preciso descompensar o raio da ferramenta. Então, eu preciso fazer um deslocamento 90 graus, né? Pertinente a esse primeiro entrada que fez aqui, ou qualquer valor maior que 90 graus. Então, eu coloquei aqui, ó, só o valor de x. Então, aqui, ó, x menos 45. Ela vai sair de onde que ela está aqui, vai vir aqui para fora. E coloquei aqui G01, porque ela estava com G03, né? Eu quero que ela faça uma linear. Fala, ah, mas tem que ser um valor alto, se é raio de 20, se é raio de 10? Não, eu poderia fazer o mínimo, o valor do raio. Posso fazer um valor maior para a ferramenta sair totalmente da peça? Posso, não tem problema nenhum, tá bom? Então, fiz isso aí. Na próxima linha, eu mandei a ferramenta lá para o ponto de troca. G00, x menos 100, y menos 100, Z100, que é aquele ponto inicial que a gente fez lá aqui do programa. E M09 desligou o óleo refrigerante que a gente havia ligado. Feito isso aí, terminou o programa. M30. Tranquilos? Fazendo esse programa aqui, utilizando os eixos auxiliares aí de programação, serve para
todas as máquinas CNCs, certo? Se eu quiser facilitar aqui a programação, né, fazer como são raios com quadrantes perfeitos aqui, não tem problema de tanto erro de coordenadas, né, de ponto central aí, posso melhorar esses detalhes? Posso usar, ó. Por exemplo, aqui nessa linha 55, onde que nós usamos aqui I25J0, como ficaria essa linha aqui usando o R? Então aqui, ó, eu poderia substituir essa linha por N55, G02, X final, Y final igual, e o R pertinente que a gente quer fazer, R de 25, certo? Aí esse outro, dá para alterar também? Dá, ó. Essa linha aqui, ó, 65, poderia colocar G03, X final, Y final e raio de 25, que é o mesmo raio que a gente está executando. E na linha 75 também, a mesma coisa, G02, X85, Y10, raio de 25. Na linha 85, a mesma coisa, ó, G03, X10, Y35, raio de 25. Olha lá, mas todos aqui estão com raio, não tem raio negativo, raio positivo. Como ela vai saber que é para fazer sentido horário ou anti-horário? É o código G02 e G03 que vai identificar essa informação, tá bom? Então, feito isso aqui, a gente consegue executar essa usinagem. Lembrando, ou usar essa sintaxe ou essa aqui. Ah, eu posso colocar IJ raio? Não, raio é só quando você for colocar sem o IJ, tá bom? Se eu pegar esse programa e lá na minha máquina, digitar tudo certinho, montar a ferramenta, achar o preset, tudo da peça, tudo direitinho, como vai ficar a usinagem, né? Então, para a gente executar o programa lá, a gente pega lá, coloca, ela vai começar a executar. Posicionou lá, faz o corte, faz o raio, faz outro raio, faz a linear, raio, descompensou a ferramenta e acabou o programa. Beleza? Fácil? Beleza. Pessoal, se gostou da aula aí, arrocha um like lá pro YouTube divulgar para mais pessoas esse conhecimento, se for ajudar o pessoal, né? Se não gostou também, pode apertar lá que não gostou lá e mandar mensagem, não tem problema nenhum, certo? Se for inscrito no meu canal, tudo bem. Se não for inscrito no meu canal, CNC Carlos. Valeu, abraço. Daqui a alguns dias eu coloco a próxima aula para vocês. Valeu, abraço.